de todas as leis é o Senhor. Então aquele que serve o Senhor verdadeiramente, ele será salvo, e aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E eu creio que se a tua família está aqui essa manhã, é porque Deus tem algo novo para nossas vidas, e eu creio que é um tempo novo para nossas famílias, amém? E pela essa oportunidade que eu estou tendo aqui nessa manhã, nessa campanha da vitória, que a série desses 2 meses é cobertura espiritual, e o tema para essa manhã é: desenvolva o discernimento espiritual dentro do seu lar. E eu estava estudando, e isso é muito importante, porque eu quero dizer para você que o que é discernimento? É a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. E é uma das coisas que às vezes nós não fazemos separação. Uma das coisas que nós achamos que está tudo normal, tudo legal, tudo bem. E às vezes nós não separamos o certo do errado, e às vezes nós estamos fazendo o certo e fazendo o errado. E Deus só tem um caminho para aqueles que verdadeiramente servem, é o caminho certo. O caminho certo ainda é estreito. O caminho certo ainda nós vamos passar estreitamente, não é largo. E é por isso que às vezes nós desviamos dos princípios, porque nós queremos os meios mais fáceis, nós queremos o caminho mais largo, nós queremos o caminho mais bonito. Nem sempre chegar a Cristo vai ser o caminho mais correto, aquele caminho largo, aquele caminho bonito. Geralmente vai ser o caminho estreito. Caminho às vezes tem até espinhos no meio do caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está no caminho estreito, se alegra com Jesus, porque Ele está contigo. Você está no caminho certo, a tua família está no caminho certo, você está na direção certa. Direciona a tua família pelo caminho certo, e o maior direcionador dos nossos caminhos, da nossa família, é o Espírito Santo, aquele que foi dado por Jesus, aquele que foi ortogado para nos direcionar. E quando Jesus foi, Ele falou que Ele seria a nossa direção, Ele seria que daria poder para nós, em nome de Jesus. Você creia nisso? Em nome de Jesus. Então nessa manhã eu quero falar aqui sobre discernimento espiritual. Vamos ver lá Provérbios 24, capítulo 24, versículo número 3, que eu quero tirar ele como base. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Eu vou abrir aqui, que eu saí de casa e falei assim: eu vou levar o óculos hoje. E eu peguei, como eu não gosto de usar óculos, eu não trouxe. 24, 3. Com sabedoria edifica a casa, e com a inteligência ele se firma. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor. Uma coisa eu sei, que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, eu sou pequeno aqui neste lugar, mas uma coisa eu tenho certeza, que tu és grande. Senhor, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui nessa manhã, eu não sei como está o quadro da família deles, mas o que eu sei, que o Senhor conhece todos eles. O Senhor conhece o endereço, o Senhor conhece o levantar e o deitar. A única coisa que eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor fala conosco, e que nós sairemos daqui cheio da tua presença, que nós venhamos sair daqui direcionado pelo teu Espírito, porque eu sei, ó Pai, quando nós abrimos o nosso coração e deixa o Senhor falar, e nós absorve tudo aquilo que o Senhor fala, Senhor, eu sei que a nossa vida é melhor, a nossa direção é melhor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com sabedoria se constrói, e com discernimento se consolida. Deus deixa claro em sua palavra que o conhecimento, ou seja, aquilo que a mente humana pode aprender do mundo natural, procede dele. Mas além do conhecimento natural, é preciso ter também discernimento espiritual, e isso também procede de Deus. Além de conhecimento e consciência, precisamos desenvolver discernimento. Uma das coisas que às vezes nós não temos dentro da nossa casa, e a gente não busca a direção, às vezes é o discernimento espiritual dentro do nosso lar, dentro do ambiente que nós vivemos. Porque até aquilo, a Bíblia mesmo fala aqui, aquilo que nós conhecemos, o Senhor também nos dá.
aquilo que é natural, porque tudo, desde a hora que a gente nasce, tudo que a gente conhece ou entende, foi Deus que deu. Nada, mas existem coisas que é espiritual, que precisa de algo mais profundo, precisa de uma busca, de uma entrega mais profunda, para a gente ter concepção do que está acontecendo dentro do nosso lar. Precisa de um momento com Deus, precisa de atender a voz do Espírito Santo sobre o nosso lar. Toda família precisa de discernimento dentro do seu lar, para discernir o que é certo, o que é errado, o que está acontecendo no âmbito espiritual. Porque é necessário que a nossa casa, nós sacerdotes, as mulheres que oram, os homens que oram, os homens que levantam altar de oração na sua casa, é necessário que nós tenhamos discernimento do que está acontecendo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. O que está certo, o que está errado, o que está acontecendo. O propósito do discernimento espiritual é compreender a natureza daquilo que é revelado. O discernimento espiritual vê o meio dos olhos espirituais. Não é coisa normal. É muito além do que os nossos olhos veem. Lembra de Eliseu com Geazi? Geazi estava preocupado, mas o que Eliseu? Orou ao Senhor porque abrisse os olhos espirituais. E o que estava ao redor deles? Um exército de Deus para o defender. E uma das coisas que eu quero falar aqui nessa manhã: peça ao Senhor para abrir os olhos espirituais dentro da sua casa, para detectar aquilo que não está compatível com Deus, que não está compatível com os princípios de Deus. Peça, é necessário abrir os nossos olhos espirituais. O discernimento espiritual sempre será um feito do relacionamento com Deus. Quanto mais profunda a sua conexão e sua intensidade de busca com Deus, maior será o seu discernimento. Tudo está o quê? Na busca, na entrega. Quando a gente vive ali para o Senhor, buscando, orando, no nosso quarto, quando nós vamos, antes de deitar, que se ajoelha, tem aquela comunhão com o Senhor, oração ali na mesa, no jantar, no almoço, não importa o momento que você estiver, mas aquela busca constante, relacionamento com Deus. Quanto mais profunda o relacionamento com Deus, mais discernimento você vai ter da parte de Deus dentro da tua casa. E é por isso que às vezes as nossas casas estão desse jeito, por falta de entrega ao Senhor, por falta de entrega a Cristo. Como é que a gente se entrega, irmão Ailton? Orando, jejuando, se entregando, se consagrando, se separando, olhando mais para as coisas do alto do que para as coisas da terra, tirando tempo para a palavra, tirando tempo de comunhão com o Senhor. É isso que nos faz se achegar ao Senhor. E eu quero abrir um parênteses. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós queremos as coisas muito rápidas e reclamamos demais. Mas nós esquecemos que tudo tem um processo, tudo tem uma busca, tudo tem uma entrega, para que as coisas aconteçam dentro do nosso lar, ou qualquer área da nossa vida, até aqui dentro do ministério, existe uma entrega, existe uma busca. E nem sempre uma busca, uma entrega é coisa fácil. Existe renúncia, existe o processo daquilo que a gente quer em Cristo. Deus não vai entregar nada para nós sem uma entrega, sem uma busca, sem deixar alguma coisa para que Ele nos entrega. E o que nós queremos é que Ele nos entregue as coisas de qualquer forma, sem nós pagarmos o preço da oração, da busca, da comunhão, da sintonia com Deus na oração. E nós queremos que as coisas aconteçam.
E é por isso que as famílias às vezes estão sido destruídas, têm sido deslaceradas. O inimigo tem achado brechas para destruir psicologicamente, mentalmente, até fisicamente, por causa disso, por causa da nossa entrega. Está faltando um povo verdadeiramente se entregar, se separar para o Senhor. Então busque ter uma profundidade com Deus, busque ter uma comunhão com Deus. Vamos parar de reclamar mais e orar mais. Vamos parar de olhar as circunstâncias que estamos e olhar mais para Cristo, porque Ele foi o consumador de tudo. Foi cantado aqui maravilhosamente. A terra estremeceu, é Ele, meu, Ele ressuscitou no terceiro dia. Nada é impossível para Cristo. Mas só que nós bloqueamos quando a gente desanimamos, quando a gente retrocede, quando a gente desiste. Quantas pessoas desistem das suas famílias? Quantas pessoas desistem do propósito que Deus até começou bem, mas a circunstância faz as pessoas desanimarem. Vai perdendo aquela comunhão, vai perdendo aquela direção que Deus sempre dava, vai achando que está tudo normal. Esse é o nosso problema, de que tudo está normal. Não, nós somos pessoas anormais, porque nós servimos um Deus que aparente vê, que nós olhamos, nós não vê, mas existe. E é por isso que lá em Hebreus 11 fala assim: pela fé. Você pode olhar no Hebreus 11 todinho, sempre aí aqueles homens agiram pela fé, e nós não exercitamos a nossa fé dentro da nossa casa, e nós queremos que as coisas aconteçam. Outro ponto, às vezes nós estamos aqui na igreja, nós louvamos, nós oramos pela nossa família, mas lá fora nós não dá exemplo, nós não faz nada para que nossa família seja edificada. Então nós precisamos colocar a nossa família no centro da vontade do Senhor. Precisamos que a nossa família entre. Foi lido aqui, no início do culto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rapaz, Josué tinha uma certeza: vocês escolhem quem vocês querem, mas eu não, eu e minha casa serve ao Senhor. Eles teve um poder de decidir o que eles queriam, mas nós também temos o poder nessa manhã de saber: Pai, nós continuaremos servindo ao Senhor. Aleluia, amém. Charles Spurgeon fala o seguinte: se você for fraco na comunhão com Deus, você será fraco em tudo. Sabe por quê? Porque Ele tem toda a força, Ele tem todo o poder, tudo vem dEle, tudo que temos é para Ele. Então nós temos um Deus forte ou não temos? Então, se nós tiver comunhão verdadeiramente com Ele, nós vamos ser fortes ou não vamos? A nossa casa vai estar forte ou não vai? Então tudo depende da nossa intimidade com Cristo. Porque às vezes muitos de nós estão fracos por causa da nossa comunhão, da nossa entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Amém? Esta é uma realidade a ser servida, também a ser vivida, também no âmbito familiar. Uma esposa com relacionamento intenso com Deus abençoará o seu marido. O marido forte espiritualmente abençoará a sua esposa e seus filhos. E os filhos, por sua vez, quando amam a Deus, abençoam seus pais e irmãos. Um relacionamento intenso com Deus edificará lares abençoados. Amém? E na Bíblia encontramos uma história: uma jovem que estava prometida em casamento e que foi agraciada por Deus para carregar e dar luz do mundo. Essa é Maria. Ao olharmos para José, filho de Jacó, da linhagem de Davi, vemos como foi um homem cheio de discernimento e capaz de trazer a essa atmosfera para dentro do seu lar. Vamos extrair um pouco desse homem, do pai de Jesus. Como hoje é um culto de Santa Ceia, palavra sobre família, nada de nós falar do pai de Jesus.
Em Mateus capítulo 1, versículo 19, fala assim: por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Você já notou que nesses versículos, José poderia ter tomado uma decisão drástica, uma decisão contrária da que ele ia tomar? Você viu que José, ele caladinho, um jovem, Maria virgem, mas estava agraciada pelo Santo Espírito de dar luz àquele que ia dar luz ao mundo, o próprio Jesus. Mas José teve um discernimento ali de não desonrá-la, separar secretamente, fazer tudo tranquilo ali dentro dos conformes, para não causar uma desonra a ela publicamente. Mas o anjo do Senhor fala com José que aquilo que ela estava esperando era o Salvador, era a luz do mundo. Então isso aqui eu aprendo algo muito interessante, que eu fiquei assim, até falei: pastor, mas isso aqui, pensa na revelação tremenda. Quando o homem tem o discernimento de Deus, quando ele procura resolver as coisas dentro dos parâmetros ali de Deus, Deus revela para ele, Deus direciona ele para fazer a coisa certa. Isso é ter o discernimento espiritual. José poderia ter se indignado, tomado outras direções, sei lá, até tomado Maria ali à forçamente, alguma coisa acontecido, mas não. Mas José teve discernimento, fez tudo dentro da lei do Senhor, e o anjo aparece e acalma José. Não, José, quem esse Maria está esperando é o que vai salvar o mundo, é a luz do mundo. Antes de Cristo, o homem buscava a justiça pela observação da lei. Meditar na palavra de Deus continuará sendo a chave para caminhar com prudência e receber discernimento. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o busque a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5 fala assim: a tua palavra é lâmpada que alumia os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra é a maior direção que temos, é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e clareia os meus caminhos. Então aquele que é firme na palavra, aquele que conhece a palavra, aquele que faz prática da palavra de Senhor, Deus sempre vai ter a direção para ele. E naquela época, aqueles homens ali que realmente observavam a lei de Deus, como José era um deles, então eles seguiam os princípios. Então, por isso que José teve aquele discernimento, porque ele é um homem que sempre estudava a lei do Senhor, a lei de Deus. E o homem que estuda a lei do Senhor, ele persevera, ele consegue resolver os seus problemas, ele consegue ter um discernimento dentro do âmbito espiritual, dentro do seu lar. E uma das coisas aqui nesse primeiro ponto, que é a palavra do Senhor, eu quero te dizer: um dos pontos principais dentro da nossa casa que não pode faltar é um alimento. Sabe qual é o alimento? Não é aquele que nós senta na mesa e come ali com a nossa família, não. É o alimento que você pode comer com a sua família na mesa quando você está ministrando a palavra. O maior alimento que temos, o alimento espiritual, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela direciona o homem pelo caminho correto. Porque aqui está o manual de andar nos preceitos, nos princípios do Senhor. Aqui também está o manual de dizer que não podemos quebrar princípios, porque Deus não quebra princípios.
E eu quero dizer uma coisa: por que tem família que tem patinado, não vai, a finança não vai, não vai, fica aquele trem que não anda nem desanda, não progride, não abre um leque assim, não vai para lugar nenhum, por causa da quebra de princípios, por causa que não busca a palavra, não busca conhecer, não busca deixar aquelas coisas que afastam da vontade de Deus e siga aquelas que se achega para Deus. E é por isso que a maioria das vezes nada acontece na nossa vida por causa da quebra de princípios. E Deus não quebra princípios, porque a questão não é nós estar aqui só domingo e às quarta-feira, ou no evento tal, ou no evento X, das mulheres, dos homens, dos casais. Não, a nossa vida é comunhão sempre com Deus, palavra sempre, todo dia, toda hora. Mas não, nós queremos só adorar aqui, nós queremos cantar aqui, nós queremos ser obedientes aqui e lá. Aqui nós aprendemos uns com os outros, porque é necessário que nós congregamos, aprendemos uns com os outros. Um tem uma direção para o irmão Railton, outro tem a direção para fulano. Nós se ajudamos aqui, é uma comunidade. Mas os princípios do Senhor têm que nos acompanhar onde que nós estivermos. E é por isso que as famílias hoje têm esquecido desse detalhe. Somos uma família crente aqui, mas desviada lá. Para onde nós vamos? Para onde nós queremos ir? Lembra de apóstolo Paulo quando ele fala que a nossa pátria não é aqui? A nossa pátria é o céu. E nós vivemos como se nós fôssemos viver a eternidade na terra. E a nossa eternidade é com Cristo. Então vamos nessa manhã fazer atenção para aquilo que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós, os olhos não viu, nem os ouvidos escutou o que Ele tem para nós. São coisas grandes. Então coloca a família no prumo, coloca a família na direção, coloca a família nos princípios, e nós vamos levar. Qual é o princípio? A palavra de Deus. É ela que faz a divisão, é ela que transforma, é ela que traz nós o arrependimento, é ela que traz nós a mudança. Porque um dia eu fui alcançado pela palavra, ela tem os seus efeitos. Busque a ela, busque a orar, a jejuar, busca a ler, busca conhecer aquele que te fez. Busca conhecer o teu Pai. O teu Pai tem palavras, tem revelação profunda aqui dentro. O teu Pai tem promessas aqui dentro dessa palavra. E às vezes nós não vivemos a promessa porque esquecemos da palavra. E o primeiro ponto aqui dessa pregação é: busque a palavra de Deus. Aleluia. Segundo, tenha disciplina de orar e jejuar. E eu faço uma pergunta e ninguém levanta a mão. Qual é a família aqui que tem disciplina de jejuar e orar, de repreender, de buscar o Senhor verdadeiramente ali no secreto, segurar a mão da esposa, dos filhos e orar, e clamar, e declarar que a sua casa é do Senhor, que o ambiente que você mora é de Deus? Quem tem essa disciplina de orar e jejuar e buscar intensamente? Quem tem a disciplina de abençoar o seu lar, abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa, abençoar o seu esposo, declarar a palavra de bênção dentro da tua casa? São princípios. O segundo ponto é esse. Mateus 1, 24, 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Pensa no discernimento que esse homem tinha, de esperar o tempo certo. Por que nós não esperamos o tempo certo? Ele esperou o tempo ali da gestação, tudo bonitinho, e perseverando na oração, no jejum, porque eles tinham hábito de fazer isso. Habitualmente os judeus, entenda, habitualmente os judeus apresentavam suas orações e apresentavam-se em jejum a Deus. Sendo José um homem piedoso, carregava essas marcas, mas nos surpreende o fato de abster por 9 meses, até o nascimento do menino, para então entregar o seu voto e consumar o casamento com Maria. Só faz esse tipo de coisa quem tem comunhão.
Só faz esse tipo de coisa quem ora. Só faz esse tipo de coisa quem tem intimidade. Só faz esse tipo de coisa quem tem discernimento do que é certo, do que é errado, do que é espiritual e do que é mundo. Só faz esse tipo de coisa. Qual um de nós teria essa fé? Qual de nós teria esse discernimento hoje, nos dias que nós estamos? Mas a Bíblia fala que isso era habitual. E ele fazia sempre. Aí me lembra de Daniel, quando ele sempre orava, quando foram buscar ele lá, na situação que ele se encontrava. O que a Bíblia fala? Que ele constantemente fazia, diariamente fazia, não era só naquele momento da perseguição, ele orava todo o tempo. É isso que nós precisamos, não é só quando o dia mau vem dentro da nossa casa que nós vamos levantar um altar de oração, não. Jó prevenia já se seus filhos pecassem, então levantava, fazia ofertas ao Senhor, talvez se os filhos pecassem, ele nem sabia se tinha pecado. Aí eu quero te falar aqui nessa manhã, quanto tempo você tem tirado para orar pelos teus filhos, pela tua esposa? Quanto tempo você tem abençoado o teu lar? Mas não, aqui talvez nós nos abraçamos, nós oramos, nós jejuamos, aqui tudo é bonitinho, mas eu quero te falar, existe um culto dentro da tua casa. É necessário um culto dentro do nosso lar. É necessário nós levantarmos momento de adoração ao Senhor dentro da nossa casa. Jesus está convidando aqui, Jesus está querendo que você convida Ele para o seu lar hoje. Que você chegue e coloque Ele lá como centro. Não é as coisas que tu tem lá que é o centro, não. O centro tem que ser Jesus. E isso vai mudar o cenário espiritual dentro do teu lar, quando você começar a orar lá dentro, quando você começar a declarar palavras. Porque vocês tem hora não faz uma de louco, porque a Bíblia fala que nós somos meio louco para o mundo, mas somos mesmo, porque nós temos fé naquilo que não vê, mas nós temos a certeza que existe. Nós temos fé naquilo que tudo fez, né? Então nós temos uma fé que ninguém tem. Então chega lá e declara, ora pela sua casa, unge as casas. Eu sei que a maioria aqui faz, mas eu sei que tem gente que não faz. Mas faça, declara. Talvez você foi convidado hoje aqui por alguém, mas deixa eu te falar uma coisa, começa a declarar bênção na tua vida. Não só reclama do que está acontecendo, não reclama do cenário mundial, não, porque Jesus está voltando e Ele quer que nós estejamos com Ele. Esse cenário vai piorar mesmo, mas nossa vida com Cristo vai piorar também ou vai melhorar? É isso que Ele quer de nós. Posicionamento. Aleluia. Oração, jejum e votos são marcas de pessoas que desejam silenciar a cobiça e a obstinação do coração para entrar em dimensão espiritual. A atitude de José determinou a sua altitude. Ele continuou a receber instruções por meio de sonhos e que comprova o valor do seu compromisso. Olha só. Porque ele orava, porque ele tinha comunhão, porque mesmo durante ali a situação de Maria, ele recebia instrução do Senhor. E isso faz a diferença quando nós recebemos a instrução de Deus. Mas só recebe instrução, meu irmão, não adianta. Nós só recebemos instrução se tiver na comunhão. Como é que eu vou receber instrução de alguém que eu não trabalho com ele? Como é que meu patrão vai me dar instrução se eu não estou do lado dele? Como é que o pastor Renato vai me dar instrução se eu não estou disperso, não procuro, não entendo, pastor, o que o senhor quer? Ou só te dá instrução aquele que está do teu lado. Chama Jesus para o teu lado. Ah, mas Jesus está comigo, mas espera, tem agradado Ele? Tem sido fiel? Então que Deus quer essa manhã, que nós venhamos ter um compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Terceiro, mantenha a unidade com a igreja. Lucas 2, 22 ao 24, diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor.
como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. O que José fez quando o menino nasceu? Quando o menino tinha 8 dias, naquela época, eles apresentavam ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi levar a Jerusalém, levar na igreja, levar levar no ambiente espiritual, levar na unidade ali da igreja, levar ali diante dos sacerdotes e apresentar o menino a quem? Ao Senhor. José já sabia que aquele filho, além de ser luz do mundo, que ia salvar o mundo, era o próprio Jesus, era o próprio Deus. Aí eu quero te falar uma coisa: como você tem apresentado os seus filhos? Na unidade da igreja, dentro do seu lar, como nós temos apresentado os nossos filhos? Ao completar 8 dias do nascimento do menino, a família se compromete com a palavra. Compromete com o quê? E com a igreja, levando para a cerimônia. Era assim que eles faziam. Tinha um comprometimento com o quê primeiro? Com a palavra. Por que a Bíblia fala que a palavra é viva? Primeiro nós se compromete com quem é vivo, né? E ele vive e reina para sempre. E é por isso que nós fizemos uma aliança com ele. E ele está aqui nessa manhã renovando a aliança. Manter a unidade com o corpo traz benefício e discernimento. E nesse lugar onde Simeão, um homem muito piedoso, e a Ana, uma profetisa, honram o menino e liberam palavras que vão ajudar a família a discernir quem é esse que vem em nome do Senhor. Lucas 2:33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Conclusão: para manter discernimento, cria um fato de conexão com Deus. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estivemos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Isso está lá em Lucas 2, 48 ao 50. Ele estava no lugar certo. Jesus estava na casa de Deus. Ele estava no lugar para que ele veio. Ele estava no lugar do propósito. E é por isso que eles nesse momento não entenderam. Mas o próprio Jesus, o filho de José e Maria, falou para eles o porquê que ele estava lá. Ele era o próprio discernimento, o próprio Jesus. José e Maria passaram por grandes desafios durante a gravidez e nascimento do menino. Jesus é como muita conexão com Deus, receberam graça e discernimento espiritual. Em outra ocasião, não compreenderam o que o jovem estava fazendo, mas a vida os havia ensinado que para ativar o discernimento basta ter disciplina espirituais. Basta ter o quê? Disciplina espirituais. E sabe qual é as disciplinas espirituais? Palavra, oração, jejum e consagração. Nossas famílias têm tido essa disciplina? Porque às vezes nós somos tão disciplinados.
sendo que o manual é perfeito e claro para nós ter uma vida sucedida. Sabe por quê? 1 minuto que nós tiramos os olhos de Cristo é 1 minuto que o inimigo precisa para tirar o nosso foco. Família sem foco é família sem direção. O foco aqui hoje que eu quero deixar para vocês é: procure a discernir o que está acontecendo no âmbito espiritual da tua casa. Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente sua mãe, porém guardava todas essas coisas em seu coração. Para que você e sua casa tenham discernimento espiritual, palavra, oração e jejum e união com a igreja. O conhecimento e o discernimento espiritual concedido por Deus serão resultado da sua intimidade e integridade diante do Pai, que nos conduzirá todo instante. Esta é a atitude do povo da vitória. Aleluia! Aqui está alguns passos para nós ter uma família abençoada por Deus. São passos simples, são passos rotineiros, que era para ser na nossa casa. São passos, aparentemente, por isso que às vezes ninguém nem valoriza. Porque sabe o que é que nós queremos? Revelações. Mas sendo que a maior revelação está lá dentro da nossa casa, que é a palavra de Deus. Por que você não busca esse livro da revelação e começa a revelar coisas grandes do Senhor dentro da tua casa? Porque quando a gente pede: Senhor, fala comigo, você não pega a Bíblia e abre e pede Ele para falar contigo. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus direcionando nós. É o próprio Deus direcionando a nossa casa. Por que sempre nós queremos escorar em alguma coisa? Escore na palavra de Deus, que ela muda e transforma. Porque nós queremos buscar um amuleto da sorte. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, não precisamos de amuleto. Nós precisamos de estar na palavra. Tudo foi criado pela palavra, inclusive nós. Então a palavra ainda tem os seus efeitos. E eu quero te motivar aqui, nessa manhã. Começa a fazer uma varredura dentro do teu coração, dentro da tua casa. E começa a colocar esses pilares. Pilar da palavra, pilar da oração, pilar do jejum, pilar da comunhão. Começa a colocar Cristo como centro da vontade do Senhor. E já pode se colocar de pé o que eu já entreguei da parte de Deus. Porque nós precisamos viver um tempo diferente na presença de Deus. Nós precisamos de verdadeiramente convidar Cristo para dentro da nossa casa. Nós precisamos literalmente buscar o discernimento daquilo que está certo ou errado dentro da nossa família, da nossa casa. Jesus está aqui nessa manhã. Jesus tem direcionado famílias aqui nessa manhã. Talvez você chegou desorientado, vamos se dizer, preocupado com a situação caótica que encontra a sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que fez os céus e a terra, aquele que tem controle de todas as coisas, aquele que vive e reina para todo sempre, Ele está aqui nessa manhã. Vamos convidar Jesus para a nossa casa. Vamos começar a adorar Ele ali dentro da nossa casa. Porque é fácil nós estar todo mundo bonitinho aqui, todo mundo louvando, todo mundo batendo palma, todo mundo dizendo que está adorando, mas eu quero ver lá na intimidade, lá onde só Jesus vê, aonde pastor não vê, aonde líder nenhum vê, mas aonde Jesus vê. Como é que está o momento teu com Deus? Como é que está o momento teu e a tua família com Deus? Como é que está a tua entrega com vocês e Deus? Esse que é o negócio. Nas aparências todo mundo é bom. Mas existe o tal da intimidade. E a intimidade com Cristo traz benefício.
A intimidade com Cristo traz restauração. A intimidade com Cristo traz situações mudadas. E eu quero orar porque nós vamos partir para a ceia. E eu não posso deixar de fazer o convite. Se tem alguém de vocês que queira receber uma oração concernente à sua casa, à sua família, reforçar, talvez alguma dessas situações está precisando, às vezes o altar da oração, do jejum, da palavra, precisa se fortalecer para continuar a direcionar a sua casa, a sua família. Pode vir aqui na frente sem vergonha. Não precisa ter vergonha de vir receber uma oração, porque Jesus está neste lugar, não é para envergonhar, mas é para fortalecer, é para direcionar, é para ter um momento novo na presença dEle dentro do seu lar. Porque nós sabemos que quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo, Ele age no nosso meio. E eu creio que você não vê este culto aqui à toa, não. Vê porque nós somos famílias que precisam. Eu preciso, nós precisamos de todo dia estar restaurando o altar dentro do nosso lar. E é por isso que Deus trouxe nós aqui nessa manhã, minha irmã, para nos fortalecer, para nós melhorarmos, para nós colocar a nossa vida cada dia melhor, a nossa família dentro do altar, dentro do propósito de Deus. E eu sou o primeiro que estou aqui na frente, precisando melhorar, precisando, Osmaí, avançar mais um pouco, precisando orar mais, precisando jejuar mais. E é por isso que existe a comunidade. Foi falado aqui, o terceiro ponto é: mantenha a unidade com a igreja. E é por isso que nós estamos unidos aqui. Não é porque alguém é melhor do que ele, não, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Não. E é por isso que Ele preparou essa manhã para nós. Para quê? Para nos alertar que os altares do Senhor precisam ser cultivados todo instante. Oração, palavra, oração e jejum. Gente, tenha isso como um alimento diário. Sabe por quê? Porque nós precisamos de uma família preparada para enfrentar o que ainda vem. Como é que os nossos filhos estão sendo preparados para enfrentar o que vem? Como? A sociedade desestabilizada é por causa das famílias que está tudo bagunçada, mas uma família de Deus estruturada nos princípios de Deus, gente, nós vamos longe. Nós vamos alcançar pessoas, vidas. E é por isso que Deus nos levantou para alcançar vidas, para ser pilar para outras vidas, para ajudar outras vidas. Vamos orar? Fecha seus olhos. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Cada um dos meus irmãos que está aqui na frente, os que estão na nave da igreja, Senhor. Senhor, o que eu oro aqui é pedindo, Senhor, fortaleça o altar da palavra em nossas vidas. Fortaleça o altar da oração. Fortaleça o altar do jejum. Senhor, nos ajuda a ter discernimento do que está acontecendo dentro da nossa casa. E eu oro e te peço, Senhor, aqui nessa manhã, fortaleça os meus irmãos que estão aqui, buscando, Pai, a melhorar, buscando se fortalecer na Tua presença. Senhor, porque eu creio que uma família forte, uma sociedade forte, uma sociedade preparada. Senhor, eu creio que o Senhor preparou um tempo para esta igreja, Pai, a qual o Senhor tem levantado famílias para um tempo específico, para um trabalho específico aqui nessa nação. E o trabalho é palavra, levar palavras para as pessoas que precisam, levar renovo para as pessoas que precisam. Senhor, guarda o coração dos teus filhos, guarda o coração dos teus filhos, a mente dos teus filhos, e que eles possam, Senhor, cada dia fortalecer no Senhor, que essas famílias sejam abençoadas por Ti, Senhor, e que eles venham viver os Teus princípios, viver os
teus propósitos, Senhor. E eu repreendo todo levante, toda retaliação sobre essas famílias, ó Pai. Família IBR, eu creio que nós vamos nos fortalecer a cada dia. Nós vamos ser capacitados pelo Senhor para nós alcançar outras famílias. Famílias lá fora precisam de palavras, precisam ser acompanhadas, precisam ser direcionadas. E é por isso que Deus nos levantou nessa última hora para fazer a diferença. Espírito Santo de Deus, guia os passos de cada sacerdote, guia os passos de cada mulher, de cada profeta aqui desse lugar, de cada obreiro, de cada líder. Todas as famílias dessa igreja eu abençoo, pelo nome de Jesus Cristo. Nenhum mal chegará à tua casa, nada está repreendido em nome de Jesus. Ei, todo discernimento do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família guardada por Deus, a tua família direcionada por Deus, a tua família é patrimônio de Deus, a tua família é do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro a bênção do Senhor para todas as famílias, debaixo do poderoso nome de Jesus. E eu digo amém e amém. Sejam abençoados